Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde comentamos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Maura tem a Isa e a Gabi, e hoje nós temos aqui uma presente ilustre, porque ela não é só vencedora do MasterChef Brasil 2005, como é uma das vencedoras mais aclamadas pelo público, a Daniela. Oi Daniela, seja bem-vinda ao podcast. Oi, meus amores, Rick, Isabela, Gabri. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Achei que eu não ia vir, né? Meu Imagina. Deus. Nós que estamos felizes, muito obrigada por sua presença no nosso sofá virtual. É, delícia, né? Literalmente virtual, né? Que a gente pode estar de pijama, de meia, deitado na cama e tá tudo bem. É a melhor coisa, porque fica mais à vontade agora. É verdade. E tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente tá à vontade, a gente fala demais. Aí não pode, né? Dona Endemol, não se preocupe, Dona Endemol. Ele não vai falar demais, Não, não. tranquilo. Não, É. não. Só o necessário. São necessários. Eu tenho uma pergunta que eu adoro fazer no começo para todo mundo que vem aqui do MasterChef, porque assim, o que é que fez a advogada Daniela Dantas se interessar em se inscrever para o maior reality show culinário do Brasil aí, que é o MasterChef, hein, Daniela? Então, eu acho que duas coisas, né? Primeiro, a paixão pela cozinha, né? Isso sem dúvida. E a segunda coisa, assim, eu queria um desafio pessoal na minha vida, né? Não que eu já não tenha tido alguns, mas eu queria me dar o direito de fazer uma coisa que eu gosto, que é cozinhar. E inicialmente surgiu com a vontade apenas de me testar, sabe? Falei, sabe aquela vontade que a gente tem? Ah, será que eu tenho capacidade? Será que eu posso? Será que vai dar certo? E foi isso, basicamente isso. Você já tinha visto alguma temporada assim e tinha pensado assim, eu não vou? Ficou com algum medo antes de ir pro MasterChef? Homem, olha, eu era uma telespectadora de ver o MasterChef, as temporadas todas, mas eu assistia pelo YouTube no dia seguinte, tomando café antes de ir pro escritório, você acredita? E aí, quando. É coisa louca, né? Porque assim, eu brinco com as pessoas, é verdade. Eu não sou, né, uma mulher de mídia social. Vou fazer 50 anos em dezembro, então a minha geração não é uma geração digital. A gente teve que se adaptar ao digital, né? Eu vejo assim, o pessoal que trabalha comigo no escritório, os advogados mais jovens, eles são totalmente digitais, né? Eu fico impressionada assim, com a rapidez com que eles fazem as coisas nos processos eletrônicos. E para mim isso foi uma coisa interessante, porque eu assistia as temporadas, os episódios, mas eu não via os comentários, por exemplo, sabe? Esse mundo assim enorme, gigante que comenta de tudo, fala de tudo ao mesmo tempo agora. Então, quando eu entrei no MasterChef, eu não tinha noção realmente real, né? eh, que isso existia nessa proporção que agora eu sei, né? Então é até uma brincadeira que eu faço, né? Eu entrei no MasterChef em erro, né? O erro no direito é a falsa percepção da realidade. Quando eu me deparei com aquela realidade, eu falei, opa, peraí, que eu tenho que agora ajustar aqui meus sensores e caminhar num rumo, assim, ajustar a rota, né, pra me enquadrar ali naquela coisa. Mas foi assim, eu assisti muitas temporadas, eu assisti a da Elisa, né? Tive o prazer de fazer uma prova com ela, como é a vida, né? A vida é Ai, que surpreendente. legal. É. Sim, Nossa. Assisti a muito Daisy, legal. e aí veio Daisy e Elisa, né? No mesmo episódio, assim, tive o prazer de conhecê-las. São mulheres fora de série, assim, espetaculares, além de chefes excelentes, né? São dois Maravilhosas. arcos muito legais, né, Daniela? De Foi, personagens também, né? De foi. vitórias incríveis, assim. Sim, sim. A Daisy, principalmente, né? Eu acho que ela teve uma trajetória assim bem parecida com a minha, numa outra proporção, né? Mas eu acho que tanto ela quanto eu, a gente estava tão focada em entregar melhor resultado, sabe? Que eu acho que ela também não se. Tenho certeza, assim, eu já vi vários episódios da Daisy e tal. é, eu acho que a gente não se tocou desse outro universo que rolava, entendeu? Então, assim, dessa exposição, dessas dificuldades no jogo, eu posso falar assim muito por Uhum. mim, né? Sim, Eu simplesmente fazia o que eu tinha que fazer, sabe? Eu tava muito focada ali e eu não assistia, assim, esses comentários que o Rick tá falando que é um mundo, né? A internet é uma coisa. E Aham. agora
500 redes, né, Henrique? Aí você tem que dar conta do TikTok, do... Nossa, é tanta coisa que eu não dou conta, não tô conseguindo dar conta. Sim. Imagino. Eu até ia perguntar sobre isso, porque com certeza, né, assistir o programa enquanto telespectador é muito diferente de estar no programa, né? Super. E então, com certeza, né, é uma experiência que por mais que a pessoa se prepare antes, não tem como saber 100% como que a pessoa vai lidar, né? E aí, essa temporada, pelo menos assim, a percepção que eu tive da gente que acompanha e que assiste é que dos últimos anos foi a temporada que mais teve engajamento, envolvimento, assim, das pessoas, né, comentando e nas próprias redes sociais. Como que, né, tu comentou um pouquinho, assim, que tu estava muito focada, mas como que você escolheu, assim, lidar com esse turbilhão, não só das emoções, que com certeza vocês passam lá, né, porque também tá longe da família, enfim, é uma série de coisas, né, mas também com as opiniões que as pessoas dão, né? Então, no meio disso tudo, a gente sabe que o programa ele já foi gravado enquanto está sendo exibido, né? Então, ao mesmo tempo, vocês já sabem ali que foram finalistas e tem todas as opiniões do público, enfim, como que tu escolheu assim lidar com isso? No meu caso, assim, eu moro originalmente, agora eu tô meio morando em São Paulo e morando no Rio, né? Minha cidade hoje de residência há 20 anos é Araruama, uma cidade pequena, né? E isso que você tá falando é uma coisa que foi logo uma preocupação minha quando terminou as gravações, em julho. E eu voltei pra minha cidade, pra minha casa, então pra minha rotina, né? E eu falava, gente, como é que eu vou falar com as pessoas? Porque todo mundo, né? Eu brinco que a minha cidade você espirra no início dela, lá no final estão te dando saúde. E, e eu achava pequena, e assim, eu sou uma advogada relativamente conhecida na minha região, né? Então as pessoas, quando souberam que eu tava, o pessoal ia no meu escritório, assim, pra falar: não, 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 eu não quero saber de processo, não. Eu quero saber do MasterChef. Aí eu falava, gente, eu não posso. Desculpa, mas eu não posso falar com vocês. Vocês vão ter que assistir todos os episódios. E era muito engraçado, porque as pessoas, clientes meus, assim, que com coisas, né? Minha advocacia é uma advocacia empresarial, então a gente dá muita consultoria e tal. E os clientes falavam: não, 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 marca uma hora aí com a Daniela, porque eu quero conversar com ela, mas não é sobre processo. Já avisa para ela que não é de processo. E isso foi muito engraçado, porque quando as minhas redes começaram, quando eu voltei do MasterChef, a realidade é que eu tinha um cronograma, porque quando eu voltava dos episódios, eu anotava tudo que tinha acontecido comigo naquele dia, né? O que que eu tinha ido mal, o que que não funcionou pra mim durante as provas, sabe? Até, por exemplo, assim, o fogão tava super aquecido, aí desligava, e eu anotava mais ou menos quanto tempo ele tinha ficado, coisas de maluco, né? E eu ficava refletindo sobre aquilo quando eu voltei. E aí eu falei, eu sei o que aconteceu, né? Não sei se eu ganhei ou se eu perdi, mas de qualquer forma eu acho que mesmo que eu não tivesse levado o título, né? Não gosto nem de pensar nisso. Mas eu tinha chegado na final, né? Então eu sabia a minha trajetória. E aí eu fui desenvolver um pouco esse trabalho nas mídias, né? Porque eu também já queria fazer cursos e ensinar as pessoas a cozinharem, sabe? E aí eu comecei a trabalhar as minhas redes e comecei a ver e responder os meus contatos, né? Até um determinado momento eu conseguia responder todo mundo praticamente. Depois, à medida que foi crescendo muito o número de seguidores, eu não conseguia mais responder todo mundo, então até hoje eu tenho uma meta de responder 30 pessoas por dia. E eu anotava o que essas pessoas me perguntavam e era basicamente sempre a mesma coisa, né? O que que te levou a fazer isso? E como é que você está lidando com a repercussão, né, do programa? E claro, eu muito feliz. E eu passei assim 2 meses até a final respondendo essas perguntas. Mas eu assim amo porque os meus seguidores, assim, pra não dizer pra você, eu não tenho hater, sabe? Ninguém entra no meu direct e me esculhamba, sabe? Fala assim: "Ai, você é Aham. chata, você é isso". Não. Os meus seguidores são muito amorosos, muito respeitosos, sabe? Tenho depoimentos, assim, belíssimos de pessoas que se viram representadas, sabe?
E eu acho que isso foi um grande presente que o MasterChef me deu. E tô muito feliz, assim. A palavra que eu tenho é gratidão e felicidade, porque realmente eu tenho agora, não sei quantos seguidores tá aí, mas deve ser alguma coisa perto de 240 mil, que eu considero 240 mil queridos, né? Porque é muito legal, foi muito legal, assim, pra mim, ver a reação do público. Isso foi, acho que foi o mais, assim, surpreendente pra mim. Tá batendo os 240 mil. E é um número expressivo, né? Pra quem tem 800 seguidores, né? Assim, Pois é. é uma mudança brusca. É, Mas, é. ó, isso que você respondeu vai com aquilo que a gente sempre falou aqui. Porque, por exemplo, tudo que a gente fala aqui no podcast, a gente sustenta porque, né, nossas opiniões de quem tá assistindo, que não tá comendo nada, só tá olhando o que tá sendo servido. Mas essas suas respostas só mostram como eu falei. Eu falei várias vezes aqui que você era um dos participantes mais inteligentes de reality show. Porque você parece Ah, entender a situação e o que o programa representa, né? Porque, por exemplo, todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo deveria saber, que o MasterChef é um reality show. Ou seja, você não vai só apenas para cozinhar, né? Porque se fosse só para cozinhar, não teriam câmeras na sua frente, não teriam uhum. jurados renomados te julgando, né? Não teria opinião É. do público dizendo: "Ah, esse prato não tá bom, esse prato tá ruim", sem nem comer, tá só olhando o prato e dizendo que o sabor tá ruim, sem nem provar, né? Assim, tem desafios, tem twists. Por exemplo, você teve que punir pessoas por ganhar prova, você foi punida quando outras pessoas ganharam provas. Então, como é lidar com isso? Tipo, cozinhar diante das câmeras, ter jurado que são grandes nomes te julgando e ter que dar desvantagem para outro participante, receber desvantagem. Então, como é ficar com esse turbilhão de emoções e, além de tudo, ter que cozinhar bem? Pois é. A grande questão, né, que assim, é um talent show, mas é, antes de tudo, um programa de televisão. Hoje eu entendo isso, né, porque eu vivi, né? Então, quem quiser saber como é, eu aconselho a se inscrever no MasterChef. E, e eu, assim, eu acho que uma grande vantagem, Henrique, que eu tive foi de já estar acostumada a trabalhar sob pressão, né? Eu brinco que o advogado ele já sai de casa com o não e a gente vai atrás do sim, né? Então, durante todo o programa, a minha forma de agir foi a forma como eu sempre agi na minha vida profissional. Eu entendi que era um programa de televisão, mas eu entendi também que era uma competição, né? Uhum. E que as desvantagens e vantagens faziam parte dessa, dessa competição. Então, assim, quando eu recebi uma desvantagem, eu não ficava triste, chateada, emburrada porque a pessoa me deu uma desvantagem, porque ela poderia dar para quem ela quisesse, não era uma coisa. Ficou feio isso, né? Poderia dar para quem ela quisesse, né? Ah, mas na verdade a gente pode dar para quem a gente quiser, né, é verdade. E assim, eu não eu não ficava chateada, sabe. O que me chateava durante os episódios era o meu desempenho, sabe. Eu me preocupei sempre muito com o meu desempenho, com aquilo que eu, por exemplo, eu tinha assim, um receio muito grande, porque eu não estudei cozinha asiática, né. E eu até cheguei a falar isso algumas vezes, né. Será que o bonequinho lá do programa descobriu e falou: "Vamos botar uma comida asiática aqui pra Daniela"? E eu realmente, assim, eu tinha muito medo da comida asiática, porque não é uma cozinha que eu faço, apesar de amar comer, mas não era uma vivência minha, como é da Glorinha, por exemplo, né. Ela faz todos os dias em casa comida asiática. E ela também faz moqueca muito bem, aliás, maravilhosa, e também faz feijoada muito bem. Mas esse era o meu grande foco, assim, no programa. Então, essa coisa de ter uma desvantagem, eu até brincava, às vezes eu era meio sarcástica, assim, né? Eu falava: "Ai, quem será que eles vão dar uma desvantagem?". Eu já esperava, sabe. Eu levei Uhum. isso eu levei, assim, muito objetivamente, sabe. Eu não guardei no coração nada, eu achava que era do jogo mesmo, né. Os meus seguidores, por exemplo, às vezes que a Glória não me escolhia pra alguma equipe, pra alguma coisa com ela, o pessoal vinha na minha rede e marretava a Glorinha. Eu falava: "Gente, olha só, amizade de verdade, você entende a cabeça do outro também. Ela não precisa fazer a minha vontade e eu tenho que respeitar, porque também ela tem a estratégia dela, né". Ela também quer Sim. ganhar o programa, ela quer ganhar. Todo mundo que estava ali, os 18 competidores, todos tinham o mesmo objetivo, eu acho, né, que era ganhar o programa,
né? Então, assim, pra Sim. mim não era coerente, não era racional que alguém me desse uma desvantagem e eu ficasse chateada porque recebi uma desvantagem, né? Até porque eu não era a pessoa mais querida ali dentro, né? Uhum. Mas eu nunca tomei isso como uma coisa assim, quer me ferrar, e não. E na realidade, eu acho que esse meu comportamento, né, que muitas pessoas chamam de inteligência emocional, que é fruto da minha vivência profissional antes de qualquer coisa, ele foi muito responsável pelo meu sucesso. Porque nas provas em especial, porque assim, a desvantagem me deixava mais focada, sabe? Eu falava, por exemplo, se eu tivesse perdido tempo, eu falava, cara, eu vou ter que fazer melhor em menos tempo. Então eu ficava muito, muito focada mesmo. Ao ponto de eu não ouvir as outras pessoas falando durante a prova. Tem gente que fala que isso é hiperfoco, né? Eu achava assim que era uma questão de sobrevivência. Então eu tinha que concentrar toda a minha atenção, toda a minha capacidade mental para entregar o melhor mesmo com a desvantagem. É o famoso foco, força e fé, né? Pra aí tem que ter Pô, tudo isso no MasterChef. ô Rick, a fé é fundamental, cara, porque assim, você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, eu me agarrei mesmo com Deus. Tinha provas, eu falo isso para as pessoas que me conhecem há muito tempo e sabem, né? Eu tenho o hábito de ficar conversando com Deus sempre, assim, tipo, bem que uma pessoa assim maluca, né? Só que agora eu tomo cuidado de não falar em voz alta para não pensarem que eu sou doida mesmo. E aí eu ficava orando mesmo, conversando com Deus, falava, eu preciso de ajuda aqui, eu não tô conseguindo, ai, me ajuda, me dá um caminho, sabe? E isso era mental, então eu ficava ali no meu mundo particular, né? Olhando o relógio, que é o nosso grande carrasco no MasterChef, aquele relógio. Sonhava até com relógio. E eu acho que foi Hum. isso, assim. Uma forma de você conseguir se acalmar também, né, e focar ali onde você estava Ô, precisando mulher, isso aí focar. não dá, porque Calma e Daniela não combinam, entendeu? Eu só controlo. Eu controlo as minhas reações, sabe? Eu controlo a Uhum. minha ansiedade e as minhas reações. Mas calma, mulher, eu nunca tive calma, não. Eu era muito acelerado. Sou, né? E olha que esse ano não tinha nem a Ana Paula Padrão gritando no ouvido de vocês, mas tinha 3 jurados gritando do mesmo jeito, né? Mas dava pra ficar Né? ainda mais desnorteado. Gente, o Fogaça, às vezes ele dava a gente tava assim concentrado na prova, né? E ele dava um berro. Tá acabando! Aí a gente olhava assim, caraca, dá falta meia hora, Fogaça. Não... Nossa, pra morrer do coração. Ele era o processo seletivo do MasterChef, tem que ter teste cardíaco também pra participar do programa, porque com Fogaça, esses gritos dele, até eu acho que até os próprios companheiros dele, como o Jacan e a Helena, tem susto dele junto. Uma coisa que a gente sabe muito, que dita se um participante, assim, que o programa faz questão de frisar pra gente, que se um participante é favorito ou um forte competidor, é a quantidade de pins. Aí no 6º episódio, você já tinha conquistado 3. Três. Ou seja, a nível de curiosidade, É, desde que o reality implantou esse sistema de pins, você foi a primeira participante a chegar mais rápido nessa marca em pouco tempo. Tipo, 6 episódios, você tava. pois 3 é, deles você brilhou com pin. Tava com pin no peito, né? pois é. Aí, por conta disso, você sentiu que virou alvo e sentiu alguma pressão a mais por causa disso? Tipo, eu tô com 3 pins, a segunda pessoa que tá mais perto de mim é alguém que tá com 1, tinha muita gente com Uhum. nenhum. Aí você sentiu alguma pressão, sentiu que virou alvo por causa disso, sentiu que a exigência pra você começou a ser maior? Então, pra mim, como eu falei, né? Pra mim, os 3 pins pesaram, porque eu me sentia na obrigação de fazer muito melhor, entendeu? Aham. Porque, é, assim, por exemplo, eu coloquei na minha cabeça desde o começo, eu não vou fazer purê no MasterChef, sabe? Eu queria muito me desafiar com coisas que eu achava que eram legais para um programa do nível técnico do MasterChef, sabe? Eu não sou profissional, mas eu fiquei 2 anos estudando mesmo, sozinha, lendo, ouvindo e vendo aulas. É, e eu queria muito me desafiar. Então, quando eu recebi 3 pins, eu falei, cara, eu não posso fazer uma coisa, vamos dizer assim, comum, né? Porque, afinal de contas, eu tenho 3 pins. Isso, assim, eu demorei um pouco pra entender a dinâmica, porque eu me cobrava muito. De fato, me cobrava muito. Eu chegava em casa, no apartamento que eu aluguei, e eu escrevia tudo que tinha acontecido no episódio comigo, sabe? O que eu tinha ido mal.
eu estudava as técnicas que tinham caído, não tinham caído. E eu realmente, assim, pra mim, o pior, a pior pressão foi a que eu fiz sobre mim mesma. Mas também, por outro lado, foi boa, porque eu queria melhorar, entendeu? Eu queria fazer melhor, eu queria entregar mais. E eu falo sempre isso. Eu não me preocupei com a avaliação dos outros competidores, entendeu? Uhum. E eu acho que alguns tomaram isso como uma arrogância. Mas tá tudo bem também, ninguém é obrigado a gostar de mim, né? Mas em relação à pressão deles, eu realmente, assim, Henrique, Gabi e Isabela, eu não, cara, eu não me preocupava com isso, entende? Eu acho que eu tinha preocupações mais importantes naquele momento do que eu olhar se a pessoa tava de cara feia pra mim ou não, entendeu? Você tinha o principal foco, que era vencer o programa, e alcançou esse Tinha, objetivo, né, assim, né, assim, tinha. foco de vencer. Porque, É, na minha visão de telespectador, que tô aqui toda semana comentando o programa, eu acho que algumas pessoas não tinham esse foco, assim, de vencer, que é, não parecia não ter, porque, assim, é o que passava pra gente, e, assim, não só pra mim, assim, era uma opinião meu quase, digamos que 90% do público, né, o público não é burro, gente, o público assiste o programa, o público, o não, público vê, né. nossa, é. Tinha gente que marcava, tinha gente que marcava o determinado comportamento, a determinada fala, minuto e segundo. Eu falava, gente, esse pessoal é muito. Eles olham o detalhe, né? Profissional. É. Então pra gente, eu notava assim que algumas pessoas você segurava Uhum. e dava o seu jeito porque você queria vencer, né. Então Sim, sabia que pra sim, vencer teria que aguentar algumas coisas, como muita pressão no programa. sim, Outros sim. não, acho que outros estavam focados mais no status de conseguir as coisas vencendo provas e vencendo coisas. Essa é a impressão que a gente tinha. É, Então, porque assim, pra mim, se você entra numa competição, como você falou, 18 pessoas queriam ganhar de fato, o objetivo de todo mundo ali, gente, é ganhar, levantar aquele troféu na final, é né? verdade. Tá ali no hall da fama do MasterChef. Então, É, realmente, tem que saber que algumas pressões acontecerão, né? Nem todo dia será um ótimo dia para o participante, nem todo dia será o fim do mundo, mas realmente eu acho que você soube conduzir bem isso das pressões e tudo, e aquela coisa, né? Nem todo mundo vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai desagradar exato. todo mundo, e a competição, todo mundo quer ganhar de você, então É, é isso. Não conseguiram, né? Porque não conseguiu, graças a Deus. não foi aí, mas é disso. E assim, tá tudo bem, né? Eu acho É. assim, a gente precisa. Eu sempre tive essa coisa na minha cabeça, né? Eu tenho uma personalidade que é muito objetiva quando eu tô trabalhando. E eu encarei o MasterChef como um trabalho, sabe? Um trabalho que eu tinha que entregar o melhor de mim para ter o resultado que eu queria. Uhum. E assim, eu aprendi muito no MasterChef. Em 78 dias de gravação, pra mim foi como se foi mais de um ano de cozinha, sabe? E toda vez que eu ia pra uma prova de eliminação, eu me lembrava do que a chefe Helena falou no terceiro ou quarto episódio. Ela falou: gente, prova de eliminação é só mais uma prova e vocês estão ganhando experiência. E aí, quando ela falou isso lá, eu absorvi, virei a chave, sabe? Porque assim, eu ia pra prova de eliminação. Meio doida, porque eu sou um pouco kamikaze, assim, eu fui no MasterChef em muitas provas, eu quis arriscar coisas muito mais complexas, né? Mais difíceis para você fazer naquele tempo. Mas por outro lado também, eu acho que eu sou a segunda em provas de eliminação nessa temporada. Acho que a primeira é a Glorinha, que fez 10, e eu fiz 9. Então, isso também me deu muito mais bagagem, sabe? Porque você acaba conhecendo melhor os equipamentos, você acaba conseguindo entender o tempo da prova, né? Com 15 minutos você tem que estar em tal momento, com meia hora, com 45, faltando 5 para entregar, você tem que estar empratando. Então, isso me ajudou muito. E assim, eu percebia também que algumas pessoas estavam assim, mais na treta, querendo treta, do que querendo entregar, né? E aí, nesse momento também que eu percebi isso, eu falei, bom, são menos competidores que vão chegar no final, né? Porque MasterChef é sobre cozinha. Tem todo o entretenimento, tem tudo isso, mas os chefes querem provar comida boa, sabe? Uhum. Então, enquanto tava aquela coisa que eu falo, né? Enquanto eles estão mirando em mim, eu tô mirando nos meus objetivos, que era estudar e vencer o MasterChef, era exatamente isso mesmo. Não foi uma frase que eu criei ali, era a expressão do que eu tava sentindo realmente, né? E graças a Deus eu acho que deu certo, né, gente? Ah, deu muito certo.
Deu muito certo mesmo. Ô, Dani, fala pra gente assim, ó, de uma forma geral, qual foi a prova que você mais gostou de fazer e qual foi a prova que você mais detestou fazer? Eu tenho um chute É, naquilo pois que mais é. detestou. Vamos ver. Vamos ver. Ó, eu gostei muito, muito de fazer a prova da Páscoa, sabe? Porque, não Hum, só porque eu fiz a mousse de chocolate, que é a sobremesa favorita da minha família, do meu marido principalmente, como é uma data comemorativa que fala muito ao meu coração, né? A Páscoa, para mim, ela é, talvez até em determinadas ocasiões assim da minha vida, mais importante até do que o Natal, né? Eu sou cristã, hum, né? Então, para mim, a Páscoa tem todo esse significado, sabe, assim. E eu fiquei muito feliz de fazer essa prova. A nossa equipe, que foi o Rodrigão, a Nayara e o André, trabalhou super bem. A gente trabalhou. Cara, parecia que o Jacan ele até fala, né? A família da fazenda tá vindo aí. Família é um termo engraçadíssimo, né? Porque o cowboy tava vindo andando assim. Então parecia uma família retirante de uma fazenda, assim, chegando pra falar sobre a comida, né? Essa foi uma prova que eu gostei muito de fazer. E se vocês me permitirem, né, eu vou falar de uma outra prova também que eu gostei muito de fazer, que foi Claro. por uma questão pessoal mesmo, minha, eu fiz a reprodução do Fogaça, que era um prato que ele criou no Sal há 20 anos atrás, né? É, e eu fiz essa reprodução e eu tive uma desvantagem que foi não experimentar o prato. E aí eu vou falar uma coisa aqui pra uhum. vocês, né, de primeira mão, que eu acho que eu não falei isso em nenhuma entrevista ainda. Nesse dia eu estava mais ou menos como eu tô agora, que eu tô gripado, inclusive hoje tô aqui deitada na cama, muito gripada mesmo. E eu tava sem olfato e sem paladar. Nossa, Nossa. Nossa. Eu tava ficando bem gripada, sabe? E eu fiz a prova, não consegui provar, né? Dei uma cheiradinha assim, perguntei pra Fernanda o que que tinha mais, o que que tinha menos na farofa. E eu fiquei realmente muito feliz de ter feito essa prova. Foi o terceiro PIN, porque assim, eu sou uma mulher que valorizo muito o trabalho e o esforço de outro profissional. E fazer aquele prato que era um prato emblemático pro Fogaça, né? E ele botou no cardápio esse ano de novo para comemorar os 20 anos. Eu fiquei assim muito feliz pelas condições também que eu tive de fazer a prova. Então, para mim foi muita superação, né? Era uma prova difícil, era um prato bem difícil de fazer, no tempo que a gente tinha, né? Uma complexidade assim, média para alta, e eu ganhei o PIN. E o prato que eu não gostei de fazer, todo mundo vai falar, ai, você tem que agradecer a Tereza. Gente, se eu tiver que agradecer a Tereza, eu vou ter que agradecer a todo mundo, né? Porque todos que foram piores do que eu e saíram antes de mim, saíram por seus próprios erros. Não foi porque o meu erro foi menor. Não, o meu erro foi inferior ao erro dos outros, né, que saíram. Mas o sushi realmente foi uma prova que eu não gostei de fazer por duas razões. Primeiro, porque eu nunca tinha feito sushi na vida. Nunca. Então, a chefe Thelma, que é uma super mega referência, né? Principalmente do sushi vegano, ela foi falando das técnicas de fazer o arroz e eu fui contando o tempo, minha gente. Era 10, 15 minutos para lavar o arroz. Depois 10 minutos, 15 minutos para o arroz descansar. Depois bota o arroz na panela, mais 20 minutos. Aí eu fui fazendo a conta, 20 mais 20 mais 60, acabou a prova, eu não vou ter sushi. Entendeu? Aí eu falei, Jesus, o que que eu vou fazer aqui? Aí a Glória, eu vou fazer na panela de pressão. Eu falei, então, minha filha, se a chinesa, braba da cozinha asiática, vai fazer na panela de pressão, eu não vou fazer na panela normal, entendeu? E aí, assim, eu fiquei muito. Aquela prova foi uma prova difícil pra mim, porque realmente é muito ruim quando você não conhece a técnica, né? Você não, se você errar, você não sabe como é que conserta. E foi ruim por isso, né? Porque eu tomei decisões erradas, eu deveria ter feito na panela realmente, como a chefe falou, mas isso foi uma grande escola para mim, porque eu entendi que assim, quando você não conhece a técnica, faz o que o chefe está falando, porque ele já tá meio que te dando um caminho, né, pra você fazer. E aí depois desse dia, eu praticamente, assim, eu estudava dia e noite. Às vezes eu ia dormir 2 horas da manhã,
estudando pra fazer, sabe, o que podia cair, o que não podia cair. Depois nunca mais caiu comida asiática, eu fiquei extremamente traumatizada. Mas foram essas. Eu acho que vocês já esperavam, né? Essa do que Já, não já. gostou, já dá pra esperar. Isso que você falou da questão da agradecer a 13. Gente, MasterChef é competição, é isso. É, E é uma competição que você depende só de você. Não é como se todo mundo se reunisse e votasse pra eliminar alguém, né? Como são outros pô. realities. Pois é, imagina. Meu Deus. Sim, Imagina se a gente, além dos chefes, né? Que assim, tudo que eles falavam, eu até brincava assim, eu falava, chefe, pode me esculhambar, porque eu não tenho ego a ser ferido, entendeu? Então, pode descer a marreta mesmo, porque tudo pra mim é proveito, sabe? Se me criticassem, eu podia até ir pro camarim pé da vida, como aconteceu algumas vezes, de achar que a avaliação não tinha sido. A gente sempre tem essa coisa, né? Tudo bem, são chefes, eles são super renomados, são muito educados, sabe? Eles te puxam a orelha mais pra você melhorar. Mas tinha sim, momentos que eu tava estressada e eu ia pro camarim danada da vida, porque eu falava, gente, não é possível, não tá com gosto, não tá assim. Mas foi realmente muito importante isso. E os chefes, eles me ensinaram muito, sabe? Em cada episódio eu aprendia com que. Eu aprendia mais com as minhas, vamos dizer assim, derrotas do que ficar no mezanino, entendeu? sim. Com certeza, acho que conviver, né, e aprender ali com eles realmente deve ser uma oportunidade, assim, única. Sim. O que eu ia perguntar, Dani, é que geralmente a gente vê, né, que no MasterChef, principalmente no Amador, os participantes costumam sofrer bastante com sobremesa, né? E a Uhum. gente via que tu gostava muito ali de fazer doce, e as tuas sobremesas elas sempre foram muito elogiadas. Mesmo Uhum. na prova em equipe ali que teu grupo não venceu, a tua sobremesa acabou sendo bem avaliada, né? Sim, Como que sim. é isso pra ti, assim, realmente no teu dia a dia tu gosta de fazer sobremesa? Como Eu que é a adoro. tua relação com essa O parte, doce, assim? né? É, Então, eu não como doce, eu só provo, né? E não como porque eu tenho eu fiz cirurgia bariátrica há 15 anos atrás, então açúcar pra mim muda meu metabolismo, eu passo mal e tal. Mas eu comecei a sim, fazer doce porque meu marido é um formigão. E eu queria mudar o paladar dele, porque ele comia aqueles doces super doces, sabe? Tipo, brigadeiro com leite ninho, sabe? Aquelas coisas sim, super doces. E eu falava, nossa, mas isso não tem gosto, né? Isso só tem açúcar, né? E muita gordura e tal. E daí eu comecei comprei um livro da Le Cordon Bleu que tem patisserie e boulangerie. E eu comecei a ler aqueles livros e tentar reproduzir as técnicas, né? E aí, isso é um caminho sem volta, né? Porque a confeitaria é uma cachaça. Quando o doce fica bom, e aí eu também treinei muito algumas coisas que eu achava que poderiam cair, de fato caíram, processos, né? Eu não treinei receita, porque a receita não é o principal é você saber o que você tá fazendo, né? E realmente, assim, eu fiquei muito feliz, assim. Eu adoro fazer doce, cara. Eu, assim, se tem uma semana, não tem uma semana que eu não faça pelo menos um bolo. legal, legal. Porque o pessoal costuma sofrer bastante, né? E a gente viu É, que você, pelo contrário, né, se dava super bem. E realmente a gente até falou isso no dia que a gente se encontrou, né? Que a sim, parte mais difícil da confeitaria é que realmente a comida assim, salgada e tal, você pode muito mais ir experimentando e não tem a questão da quantidade certa, né? Mas a confeitaria e a panificação tem, né? Então é, você tem que saber ali exatamente o processo, exatamente as quantidades, né? Então é muito sim. estudo mesmo. Assim, e é muito objetivo, né? Claro que você prova na confeitaria para você ver o resultado final e você vai provando os processos, principalmente se não forem os clássicos, assim, que você vai dando uma outra roupagem. Mas a confeitaria é realmente isso. Errou, às vezes não tem conserto. Aí você tem que desprezar aquele preparo e começar de novo, né? E eu tô Sim, adorando ver o MasterChef Confeitaria porque assim, é uma galera muito experiente, né? Muito experiente, mas que eu, por exemplo, já vejo aqui a questão do emocional, né? Porque o cara sabe muito, mas fica nervoso na prova. Então,
o doce me deu, acho que uma boa vantagem em relação aos demais, porque se caísse doce eu não me apavorava, sabe? Sim, Então, isso foi realmente, assim, uma coisa muito legal pra mim, né? E talvez até um bom diferencial, porque nas provas de grupo eu sabia que eles iam me disputar, né? Principalmente sim. depois que outras pessoas que faziam doce saíram, e saíram logo no começo, e aí eu falava, ai, gente, ai, daqui a pouco vai ter aqui. E o legal também, porque essa prova da semi, acho que antes da semifinal, eu fiz um entremê de manga e maracujá, e teve aquela polêmica da manga, que eu peguei a manga toda, não quis dividir a manga. E na verdade eu peguei, tinha acho que 8 mangas, eu peguei todas as mangas realmente, porque a minha sobremesa era uma sobremesa que levava muita manga e eu tinha que fazer pra 20 pessoas, né? Sim. E das que eu peguei, eu só não usei uma porque tava verde. Então, nem eu nem o outro grupo usaria, porque era uma Ia manga verde. conseguir usar. Sim, Não dava. E assim, é, eu fiquei muito confortável nas sobremesas que eu fiz, né? Foi muito bom, assim. Foi legal porque eu comecei o MasterChef ganhando o primeiro pin com um doce, né? A pera ao vinho. Que isso, eu já, foi fazer uma pera ao vinho, gente. Uma pera ao vinho com aquela calda que eu fiz em 1 hora, creme anglaise e ainda pralinê. É muito processo, né? Doida, maluca. Chegou no MasterChef achando que, né? Que é fácil, não era. E eu tive essa vantagem realmente, porque fazer doce não é uma coisa que os cozinheiros de comida quente, né, salgada, gostam de fazer. sim. É porque doce tentam muito não fazer tipo, eu vou tentar fazer o que tiver feito, tá feito. Né? Assim, pra passar de É, episódio. Né? é, Tipo, sempre, tipo, ser é, safe e tudo bem. Não quero é. pin, não quero nada, eu só não quero ser eliminado. É. Mas quem Por gosta aí se favor. destaca, porque é um pin a mais, né? Uma vitória, um episódio mais em É, foco. Tem isso. E tem o terror, né, das pessoas que a gente, a sobremesa às vezes decide final. Se você não tá pensando numa ainda, né? Fica com medo, pois é, tem pois é. aí a sobremesa. Mas antes de continuar, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando de alguma curiosidade do reality show, né? Dessa vez a gente tá com a Daniela aqui, vencedora do MasterChef, então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, assim como indicar o podcast para mais amigos quanto reality shows. E lembrando que a Glória e a Leonela também já tiveram aqui, então quem quiser também conhecer um pouquinho delas, é só voltar uns episódiozinhos aí que vocês vão achar as entrevistas das duas. Agora vamos voltar a falar. Né? Eu falei daquela parte que se você sentiu pressão e tudo, aí tem um caso que viralizou muito, assim, dentre vários, porque muita coisa viralizou nessa temporada, né? Assim, o Sim, participante falava um A, viralizava. Né? E o sim, que viralizava muito seu eram suas frases, umas frases de efeitos, porque tem uma que você falou que só seria insossa quando tivesse morta, que pra mim é top é 2 verdade. spots da temporada. Então você imaginava que suas frases, suas respostas de confessionário iam viralizar, iam virar memes espalhados a toda hora, Pois porque é. virou, tipo, ninguém podia falar um A, que era um meme seu que aparecia, que as pessoas decoravam exatamente a vírgula, o ponto, a interrogação, a É. exclamação que você tinha falado. Isso é fantástico, né? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa de falar muito, né? Meu trabalho eu preciso falar, me comunicar e tal. E quem trabalha comigo sabe, porque eu tenho um pouco desse humor ácido, sabe? De meio falar uma coisa assim, brincando, mas com uma alfinetadazinha, assim, né? E isso é da minha personalidade mesmo. Tem gente que acha que isso é prepotência e outras coisas não. Isso é só da minha personalidade. Eu achava engraçado. E aí eles me perguntavam as coisas assim, pra gente falar na hora lá, falava, ai, fulano, o que que você acha? Aí eu falava, pô, gente, eu acho que esse povo não me conhece mesmo, não, porque o dia que eu tiver. Aí teve uma também que eu falei da manga, né? Quem parte, reparte, não fica a melhor parte, o burro não tem arte. O povo falava, que é isso? Repete. Aí eu falava, gente, isso é um ditado popular muito antigo. É que eu, por acaso, gravo algumas coisas assim antigas, né? E a gente foi falando, mas eu fiquei muito impressionada, assim, porque como as pessoas reproduziram essas frases, né? Beleza sem conteúdo, beleza não se sustenta, né? Enfim, beleza sem conteúdo não se sustenta, outras coisas tão assim. E eu falava, gente, que legal, né? Eu fico feliz, cara, eu fico muito feliz que as pessoas gostem e se divirtam, né? Porque na verdade é entretenimento, né? Hoje eu entendo assim, na época, no dia lá, saía, cara, pé da vida, né? Porque eu não tinha ido bem e tal. Mas hoje eu acho maravilhoso, assim, eu fico rindo até hoje.
É porque tem gente que não gosta de virar meme, né? Às vezes, assim, a pessoa não gosta de quando foi citado tudo, porque, por exemplo, eu até falei, a gente falou aqui com a Glória, quando ela veio, que teve uma foto sua com ela que o povo não podia ver um comentário que já postavam ela, né? Vocês duas na Na Liberdade. Liberdade, né? Eu acho que é É. o maior projeto de divulgação da Liberdade desse ano foi a foto de vocês duas, porque Eu toda acho hora também. aparecia, pô, assim, é nossa final, nossa É, dupla, nosso duo é, passou mais uma é. semana, né? Então, assim, era uma forma de que vocês estavam sendo divulgadas. O povo tá ia Sim, perguntar quem era a Daniela, quem era a Glória, seguia, ver que é. estavam no reality show, iam consumir o conteúdo, e era de uma forma bem tranquila e bem de boas, né? Pra você era tranquilo, né? Era ver, assim, essas fotos postadas aí, Nossa, com gente, tudo. toda vez que saía um meme meu, né, ou alguma coisa comigo, assim, eu me acabava, me escangalhava de rir. Eu falava, gente, esse pessoal tem tempo de fazer isso, que horas que eles fazem isso? Esse povo não dorme, não janta, não almoça, Uhum. não toma café, não trabalha, fica só fazendo meme, né? Eu acho que o primeiro. Não, eu acho fantástico. Aí depois, já pro meio da temporada, pro final, o Johnny Garcia começou a me imitar de peruca loura, né? Vocês viram? Foi Eu vi. Sim. demais, demais. Gente, olha, Cara, primeira vez, uma amiga minha, Janaína Peregrino, ela é delegada de polícia, né? Muito amiga minha. Ela me mandou esse vídeo assim, rindo, se acabando de rir, porque eu não tinha visto ainda. Quando eu vi, eu fui lá e comentei, falei: "Nossa, você tá fazendo a Daniela melhor do que a Daniela". eu ia. Porque Pra quem te ele conhece faz pessoalmente, deve ser demais, demais, então. Cara, ele fazia os trejeitos, assim, da minha boca, do meu nariz, eu empurrando o óculos pra cima com o nariz, assim. Eu adorei, assim, porque eu penso, né, que quando você coloca a tua imagem exposta num canal aberto, e você não tá preparado pra ser criticado, então é melhor ficar em casa, eu acho, sabe. Eu brincava com o pessoal lá do casting, eu falava: "Gente, vocês estão me arrumando o quê? Porque eu vou sair na rua, o povo vai me tacar pedra, né". Porque eu tô falando o que eu penso mesmo. E foi uma surpresa muito agradável, as pessoas, brincavam comigo, me chamavam de teve uma no X que eu adorei, gente, depois, assim, ninguém falou mais sobre isso, né, que eu era a Odete Roitman do MasterChef. Ai, Não, Ai, mas olha, gente. que isso foi tudo importante para você se tornar uma das vencedoras mais populares da nova era do MasterChef, né? Porque Pois é. foi um engajamento, como eu falei, foi fora da curva. A É, gente foi. viu que os comentários no Twitter, gente, era pessoas com comentários simples, 10 mil likes, né? Era É, é. 500 compartilhamentos. Então, assim, era uma enxurrada de que eu acho que nem o programa estava preparado para tanto engajamento novo, nem os participantes que entraram, alguns queriam engajamento, mas eu acho que não Pois é. receberam o engajamento que queriam. E eu É. quero aproveitar essa deixa de alguns não receberem o engajamento que queria, porque teve um Hã. momento que foi televisionado, né, que foi assim, pra gente, pra mim, eu vou falar assim, minha opinião, pra mim é o top um até agora de uma vergonha alheia da temporada, que foi quando você foi salva, a Tainá começar a chorar no mezanino. Ai, menino, foi Assim, mesmo. como foi isso pra você, né? Porque foi, assim, foi uma coisa pública, todo mundo viu, Foi. alguma participante praticamente implorando pra você ser eliminada, aí volta naquela coisa que eu falei lá no comecinho, gente, é um reality show, pra Dani ela ser eliminada, ela tinha que ser a pior de todos naquela semana, ela seria É. eliminada. Mas como é Pois que foi é. ver isso? Porque você tava naquele seu momento de tensão, né, se fica ou se sai, aí no Uhum. mezanino tinha alguém que tava literalmente esperneando porque você não era eliminada. Então, naquele momento ali que eu subi pro mezanino e eu estava conversando com a Leonela e com o Felipe Brude sobre a prova e tal, e eu tinha feito uma prova ruim, né? Eu sabia que eu não tinha entregue uma coisa que eu gostaria de ter entregue. Então, é claro que eu fiquei preocupada, mas eu me agarro ali com Deus e vambora. E aí, não dava lá em cima no mezanino, ninguém, só o Guilherme que estava do lado da Tainã, é que eu acho que ouviram e viram ela fazer isso, só o Guilherme, ninguém mais viu e nem ouviu, porque eu não sei se vocês perceberam, mas ela fala baixo com a mão na boca. Aham. E só que o ponto eletrônico do áudio, ele pega, meu filho, se você der um pum, ele pega seu pum, entendeu? Se você Hum. tiver se você Vê, literalmente, assim, o áudio, ele é potentíssimo. E eu achava engraçado porque tava tudo anotado, assim, às vezes eles falam: "Não, no minuto tal, hora tal, você falou tal coisa". Eu falei: "Jesus, o que que é isso, hein?". E aí ninguém lá em cima ouviu, eu também não ouvi. E quando o episódio foi ao ar, que eu vi aquela cena, eu comecei a rir, gente. Meu marido falou: "Daniela, para de rir.
Falei, amor, eu não consigo, porque eu achei tão assim. Tudo bem, era o momento dela de querer que eu saísse, né? Todo mundo tem o direito de não querer que alguém fique. Mas eu achei assim, muito. Pra mim, assim, foi uma falta de percepção da realidade, né? Porque por mais que você estivesse numa prova, e tal, você tá na televisão, você tem câmeras, você tem áudio, as pessoas estão ouvindo e vendo o que você tá fazendo, né? Então achei de uma falta de maturidade muito grande, mas na verdade, gente, eu me escangalhei de rir. Porque eu falei, é incompatível, né? Eu falei, cara, eu É, não acredito nisso, gente. Tanta coisa pra pessoa se preocupar, né? porque do jeito que foi falado, parecia que você não ia ser eliminada nunca. Tanto que não foi eliminada, né? O Cura não Não, foi eliminado eu nunca, né? acho assim, eu acho que a Tainã foi uma verdadeira profetisa, entendeu? Porque assim, ela queria tanto que eu saísse, que eu só saí com o troféu na mão, né, gente? Isso até virou meme, né? Não, o seu enredo foi, olha assim, chuchu beleza, né? Trazendo aqueles comentários Foi, antigos, porque foi. ela deu o corte perfeito pra botar sua vitória após. Assim, né? Aquele assim. E já fizeram isso. É. Certeza que no Twitter tá por ali, rodou o Twitter várias vezes. Também Foi. isso, porque é curioso, como eu falei. Gente, se você quer que uma pessoa seja eliminada, você não pode eliminar aquela pessoa, porque ninguém sai com voto popular, ninguém sai com voto de jurado, Sim. jurado assim, voto aberto, né? É. Mas pra pessoa ser eliminada, o único motivo que elimina ela, ou ela não entrega o prato, como a gente viu nessa temporada, Sim. ou a pessoa simplesmente serviu o pior prato daquela prova da eliminação. Não tem É. mais outro motivo. Então a colocação dela ficou muito esquisita, ficou muito. Por isso, até a Laura, que grava aqui com a gente vez ou outra, a Laura tava revoltadíssima. Ela criticava esse comentário, gente, toda semana no Aham. grupo da gente do WhatsApp, porque foi uma coisa que é surreal, que a gente não, 12 anos de MasterChef, né? 12 Nunca viu, temporadas. né, isso, Eu né? nunca viu isso, a É, revolta, esse nível eu, de revolta. então, mas assim, eu particularmente, assim, hoje, vendo o episódio, né, eu acho extremamente bizarro uma pessoa adulta ter um comportamento assim. Mas, cara, ela era o jeito dela protestar contra a minha presença, né, contra a minha existência. E tá tudo certo, e, assim, não tô aqui pra achar que eu tenho que ser aceita por todo mundo, né? Na verdade, assim, a unanimidade nunca é inteligente, né? Então, eu prefiro sempre não ser unanimidade, porque eu tenho mais liberdade pra fazer as coisas que eu acho que são legais, entendeu? Sem me preocupar com o que que o coleguinha ou tá fazendo, né? E assim, eu fui muito ética nas provas, sabe? Eu não. Todas as vezes que alguém me pediu algum ingrediente, eu dei, né? A questão da manga é porque eu tinha uma necessidade de ter aqueles ingredientes todos naquela quantidade, porque era muita gente. Mas assim, cansei de emprestar ingrediente meu, de me perguntarem alguma coisa e eu respondi se eu soubesse, né? Eu falava a coisa certa, sabe? Eu não falava para a pessoa poder errar e sair, sabe? Como eu vi alguns participantes fazendo. E, e assim, não gostar de mim, tá tudo ok, não tem problema nenhum. E eu acho que para ela mesma aquela atitude não foi legal, porque o público não perdoa, né? As pessoas querem um comportamento, no mínimo, compatível com o que você tem de idade, de vida, né? Mas eu tava no meu escritório quando eu vi o episódio, porque eu tava trabalhando até tarde, por acaso eu estava no escritório, né? E daí meu telefone começou a entrar um monte de mensagem, um monte de mensagem, um monte de mensagem. Aí eu fui ver, eu falei, gente, amanhã o Twitter vai cair, porque o povo vai cair de pau. E caiu, né? Porque vai Caiu. ser usado em toda a temporada agora. Daqui pra É. frente esse vídeo vai aparecer, certeza. Quando você aparecer numa final do MasterChef, agora que é a vencedora vai estar por lá, né? Pode ter uma prova que peça que você vá, e etc. O Sim, povo sempre vai usar. Isso sempre vai sim, aparecer. sim. Esses dias eu estive com uns amigos num, num uma boate, né, que é uma boate, assim, LGBTQIA+, aquelas siglas todas que eu não sei, tá, gente? E o meu público é um público, eu tenho, assim, uma grande quantidade de pessoas do público gay e, enfim, que me amam e eu falo, gente, essas pessoas, lá nesse lugar que eu fui, todos me pararam e falaram: você saiu com o troféu na mão, você finalmente saiu, mas saiu com o troféu na mão. Então, é para você ver o poder que tem a televisão, né?
a mídia, né, a mídia televisiva, porque eu fico, às vezes eu me coloco no lugar, assim, dessas pessoas e eu falo, como é que sai na rua, né? Assim, o Twitter e o Instagram, a gente não consegue comentar, né? Pelo menos as pessoas me falam que não conseguem comentar e tal. Isso não deve ser bom pra eles, né? Mas é aquilo que você estava dizendo. É, as provas, elas são uma reprodução do que você fez, bom ou ruim. Então eu Aham. não posso atribuir o meu fracasso a outra pessoa, entendeu? O meu fracasso é meu, é minha responsabilidade. Assim como a minha vitória é minha responsabilidade. Eu não posso dizer que foi o outro que me deu a vitória se eu trabalhei para ela acontecer. Então, isso, assim, é que é difícil para as pessoas aceitarem a avaliação dos chefes, né? É, eu sei porque também em alguns momentos eu critiquei as avaliações, mas eu falava, cara, peraí, eu não provei a comida do outro. Então, eu não posso fazer essa avaliação só pelo que eu tô vendo, né? E no caso da Tereza foi um erro muito grave, porque você não pode servir comida não vegana para um vegano, né? Isso. E por mais que o meu sushi não tivesse bom, mas ele estava correto do ponto de vista do pedido da prova, sabe? Então eu Tava servi nas comida regras, né? Sim. que estava na regra. Então, assim, as pessoas falam, ah, mas ela tinha que ser eliminada e você desclassificado. Pô, viaja, né? Ela tinha que ser desclassificada e você eliminada. Eu falei, não, gente, a desclassificação, ela só acontece quando o participante não entrega o que foi pedido, né? O pedido era um sushi vegano. Ela fez um sushi vegano, mas no molho e na pincelada de um dos ingredientes, ela usou um ingrediente proibido, mas ela entregou o sushi. Então, assim, esse erro é um erro grave, que é mais ou menos como você entregar um peixe cru, como você entregar um polvo duro, cru. É o mesmo erro, é um erro que não dá para tolerar, entende? Assim, o meu erro, meu arroz não tá. O chefe falou, meu arroz estava um pouco ácido, porque não pegou de fato a proporção ideal. Meu molho tarê endureceu. Mas eram erros que não eram erros tão graves quanto o da Tereza. E por isso ela saiu e eu fiquei. E depois ela ficou nas redes também, isso virou um meme, né? Ah, Porque virou. até colocaram, vocês sabem aquele louvor que tem uma cantora gospel, ela canta, né? Minha vitória tem sabor de mel. O povo fez isso no Twitter, gente. Eu vi muita gente Ah, postando até o ursinho Puff com um potinho de mel dele quando eu Foi. tava. Foi. E assim, essas reações, né, das pessoas, assim, de não aceitarem. Eu tava pronta pra aceitar as avaliações e se eu tivesse que sair, eu ia sair. Na prova que eu fui pra eliminação com o Ricard, que eu fiz um taco e ele tinha que fazer um espetinho japonês, né? Que ele tirou do espeto e serviu, porque na cabeça dele ele tinha 3 porções. E eu servi uma porção pro Beauty, né? 2 fotos, assim, mas eu servi um, que eu só consegui fazer um, mas eu fiz um muito bem feito. Tinha críticas na minha massa, mas a minha carne estava muito boa e eu servi aquilo que foi pedido na prova. As pessoas também, os participantes também criticaram, porque, não, porque ela tinha que entregar 3, entregou um. Mas eu saí dessa prova e já no Entre Portas eu falei, gente, olha, eu acho que eu não vou passar, porque era pra entregar 3, eu entreguei um. Aí o Rickard, e eu que tirei do espeto. Então, assim, na avaliação dos chefes, tinha um taco com defeitos. E do outro lado, não tinha o espetinho que era a prova. Então, assim, se eu tivesse que sair naquele momento, se o chefe tivesse me falado, ele falou, não, realmente, eu tinha que entregar 3, entreguei um, né? O Rickard não entregou nenhum, porque era um espeto, e não tinha um espeto ali, né? E aí, assim, os participantes ficaram com raiva de mim, né? Eu percebi que alguns ficaram com muita raiva, e até hoje, porque, assim, eles vão dizer, como você é pretensiosa. Não, tá no Twitter deles, né? Eles começaram essa discussãozinha, assim, falando, é porque a regra, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê. Eu não sei por que que insistem, né? Por que que insistiram tanto, assim, de querer desprezar o meu trabalho, né? E não Aham. aceitar o resultado da prova, né? Mas isso, pra mim, assim, não fez a menor diferença, assim, a reação deles, né? E nunca fez. Mas eu acho que isso também era uma coisa que irritava muito, porque
Eu não tava preocupada mesmo, né? Eu tava preocupada com o meu, entendeu? De fazer direito, porque eu não queria depender do outro estar muito ruim, entendeu? E MasterChef é isso. Se você não quer sair, você tem que fazer melhor, né? Um dos piores tipos de batalhas é a batalha que se luta sozinho. Porque quem luta sozinho não gosta, né? De luta sozinho, É, quer ter sempre um embate, mas quando a pois pessoa não é. dá cabimento, aí vê, eita, no meu embate não vai vingar, porque a outra pessoa tá nem aí. É, cara, eu tava nem aí. Não, e assim, de fato mesmo, Rick, não tô rasgando seda, não. A dizer que eu não percebi o que em algum momento um ou outro eu não fiquei assim, pô, não tem necessidade disso, né? Por que que as pessoas são assim? Mas era assim, quer ser assim? Seja feliz assim. Eu vou continuar aqui fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. E isso realmente foi, né? As pessoas falam, porque entregaram. Eu escutei alguém falar isso num podcast, numa entrevista. Porque gente, vocês não assistem reality? Entregaram a vitória no colo dela. Mas peraí, queridos. Quando nós começamos a ver os episódios, já tinha acabado as gravações. Então ninguém sabia o que o outro tinha falado do coleguinha. Ninguém sabia que existia o que a gente sabe no entretenimento desse arco do herói. Porque ninguém sabia o que tinha falado. Ninguém, as pessoas não sabiam. Isso é uma coisa que a gente só ficou sabendo. Se alguém sabe, então teve informação privilegiada. E eu acho que isso é impossível de acontecer no MasterChef, entendeu? E assim, ninguém sabia. Então ninguém sabia que estava me entregando de bandeja o MasterChef porque o meu comportamento era um comportamento de protagonista com antagonistas. Isso é balela. Ninguém sabia o que estava falado e nem como a edição ia acontecer, sabe? Então, eu acho que tem muita gente, como você falou mesmo no começo, Rick, tem muita gente que queria vencer o MasterChef, não conseguiu, né? E aí começou a falar coisas que não correspondem à realidade, né? Inclusive coisas que falaram que a gente desmentiu em vários episódios aqui da gente, porque a gente, assim, a gente é jornalismo investigativo do povo. Aqui Pois também é. a gente fala, porque a É, gente só assiste o programa, gente. O que tá no programa, e o que é uma coisa, se pois uma é. coisa que o participante falou no programa, não tem como dizer que foi outro que falou, porque tá filmado e foi pro ar pra gente, né? Assim, então tá lá, Exatamente. dito, na E televisão. assim, infelizmente, né? Infelizmente, eu li alguns comentários de poucos, né? 2 ou 3 participantes fizeram comentários mais ácidos. Eu acho que na minha visão jurídica, até um pouco fora do limite legal, né? Que eu optei com o meu escritório de não processar essas pessoas, porque eu entendi que eles queriam vitrine e eu não ia dar vitrine pra ninguém. Mas assim, falaram coisas assim, tentaram começar a levantar assuntos, né? Como se eu fosse uma pessoa é, terrível, né? Assim, até mesmo criminosa, né? O que absolutamente eu não rebati em nenhum momento, porque eu acho que, primeiro, eu não tenho que fazer isso, e segundo, que se isso tudo que eles falaram, ou falavam, né? Eu não sei se continuam falando, é, tivesse acontecido dentro da Band, né? Então, as pessoas também seriam responsáveis por estar vendo crimes acontecerem e não se manifestarem, né? E assim, eu tenho nas minhas redes sociais muitas pessoas que estavam no casting e que a gente se encontra, que a gente fala, que a gente é carinhoso, a gente troca mensagens que não sustentam a narrativa dessas pessoas, né? Porque o problema é assim, o que eu senti, e principalmente depois, é, as pessoas não gostaram de mim, tá tudo bem, né? Agora, inventar coisas para denegrir a minha honra, a minha imagem, aí é outro papo, né? Que eu optei por deixar no vazio mesmo. Embora, eu vou falar assim, meus advogados, né, lá do meu escritório, ficaram revoltadíssimos. Falaram, não, isso não pode acontecer. Eu falei, gente, o que esse pessoal quer é palco, e eu não vou dar palco. E é o essencial, porque o povo quer palco mesmo, quando quer, e tudo. Aí, por isso eu falei, eu fiz aquele comentário um pouco atrás, que teve, pelo visto, Aham. algumas pessoas não foram focadas em vencer o MasterChef, Pois né? é. E aí, se vocês viram o tier list, né? Aonde as pessoas me colocavam no tier list. Eu achava engraçadíssimo, né? Que eu era caça-like, que eu tava fazendo hora extra. Eu falava, gente, que doideira, cara. Assim. E eu, quando eu fui. Pra você ver, né? Como é que é a coisa do reality, né? Quando eu fui ao QG do MasterChef,
eu expressei aquilo que eu sentia a respeito das pessoas. Então, assim, eu não desqualifiquei o trabalho de ninguém, eu não menosprezei o querer das pessoas, né? Porque eu ouvi também uma pessoa falar, porque eu acho que ela não vai largar a profissão dela, então eu acho que ela tá fazendo hora extra. Nossa, Então, assim, cara, sabe, assim, eu cansei de falar, olha, eu gosto de cozinhar, eu tô me dando essa oportunidade, eu quero abrir um restaurante. Então as pessoas sabiam, porque a gente conversava, né? E quando eu vejo isso muito depois de ter sido gravado, quando eu vi uma, por exemplo, lá no começo do QG falando que tinha um grupinho que queria eliminar X pessoas. Gente, aham. entendeu? Pelo amor de Deus, eu fico engraçado assim, porque eu tenho conversas de WhatsApp com todas essas pessoas, entende? Então, assim, eu mandei receitas, sabe? Minhas. E aí as pessoas fazem isso, né? Eu acho que esse é o primeiro podcast que a gente tá falando sobre isso, realmente. Mas eu nunca desmereci o trabalho de ninguém, né? Agora eu sempre valorizei o meu trabalho. Então eu acho que isso que as pessoas não gostaram, entendeu? Porque eu valorizava o meu trabalho, eu valorizava o meu esforço e eu queria que o meu esforço fosse reconhecido, porque era um esforço genuíno. O custo para mim era muito alto, eu estava longe da minha família, longe do meu marido. O custo era muito alto para mim, não financeiro, né? Porque o custo financeiro você repõe, mas o custo emocional de você ficar 78 dias longe da sua casa, longe da sua família, o escritório com demandas. Eu às vezes saía da gravação da Band, eu ficava até 2 horas da manhã resolvendo as pendências do meu escritório daquele dia para o dia seguinte eu poder entrar na Band 7, 8 horas e trabalhar normal, sem acontecer nenhum incidente. E eu não conversava com as pessoas, porque eu pegava meu telefone e já tinha lá 500 mensagens para eu responder. E realmente, assim, eu acho que isso foi um grande fator de percepções equivocadas, né? E tá tudo bem também. Como eu digo, né? Vamos embora. Os cães passam e a caravana segue. O povo tem que sustentar o que falou, o que inventou, o que supôs. É sempre É, assim, sempre tem gente assim, sempre vai ter, né? sempre, sempre. Isso aí é inerente do ser humano, né? O ser humano, quando ele não consegue te vencer, ele te critica. Mas tá tudo certo também. Gabi tem pergunta sobre a final, né, Gabi, pra fazer? Ai, que delícia afinal, gente. Sim, eu queria saber como que foi pensar no menu da final. Tu já tinha, assim, à medida que o programa foi passando e tu viu que tu ia ficando, tu já começou a pensar, né? Já tinha, assim, alguma ideia? Ou realmente tu parou para pensar nisso na hora que efetivamente tu chegou na final, assim? Então, a gente teve pouquíssimo tempo para escolher o menu da final. E vou dar uma notícia para vocês aqui que é de primeira mão também. A minha sobremesa da final, que eu vinha pensando nela, foi a sobremesa que eu fiz na prova que eu e o Felipe e a Glória subimos pro mezanino, que foi a quarta de final, entendeu? Aquela sobremesa que eu Sim, fiz pro meu grupo vencer, né? Porque ficou muito claro ali, isso não sou eu que digo. É claro que eu tenho muito orgulho do meu trabalho, mas não fui eu que disse isso, foi o chefe Jacan que falou e a Helena, que foi desempatado pela sobremesa e foi 12-3, né? Foi uma lavada realmente. Era a sobremesa que eu ia fazer na final. E aí eu tive que Hum, começar a repensar a minha sobremesa pra final. E aí eu criei essa sobremesa que eu fiz na final. E os outros pratos eu já tinha mais ou menos uma ideia que eu queria fazer, sabe? Mas eu precisei adaptar sim. também o prato principal, porque eu tinha muitos processos complexos, né? Assim, mais difíceis de fazer em uma hora. Mas acho que a gente teve 24 horas para escolher o menu e apresentar. Muito Nossa. Nossa, difícil, né? E nesse caso, o menu da final, eu acho que ele é diferente dos outros dias, né? Porque os outros dias meio que tem ingredientes genéricos no mercado e aí você pode pensar numa coisa e chegar lá e não ter, né? É, Mas o menu da final, como vocês mandam antes, eu acho que obrigatoriamente já vai ter tudo ali, né? isso foi uma coisa assim que eu também não sabia como funcionava, né? E Sim, quando eu soube que a gente podia, que a gente escolhia o menu, eu sabia porque eu acompanhava as temporadas. Mas os sim, ingredientes também escolhidos por nós foi uma coisa surpreendente para mim, porque o meu preparo dependia de ingredientes específicos, né? Por exemplo, uma sim, farinha de mandioca sem lavagem, bem artesanal, porque ela
concentra a puba, né? Que é aquele amido da mandioca. E eu precisava disso para que ela desse liga e suflasse na hora de fritar. Então, por exemplo, o cambuci, quer dizer, um fruto, né? Uma fruta cambuci de boa qualidade, que me permitisse Sim, fazer realmente os meus preparos. Então, quando eu soube que a gente podia escolher livremente e o pessoal lá da gastronomia técnica, que é, assim, pessoal super competente, maravilhoso, me deram os ingredientes que eu pedi, entendeu? Então tava tudo ali, isso é um alívio, né? Porque essa edição, então, a gente pedia pelo telefone e o iFood entregava, eu achei fantástico. Eu não precisava nem ir no mercado carregar sacola, né? sim, legal. E é bem isso, aí é só ir pro mercado e não esquecer de pegar nada, né? E dessa vez a gente pediu pelo aplicativo, né? Sim, Aí entregaram as caixas lá, foi ótimo. Nossa, muito bom. Muito bom. sim, Porque às vezes a gente chegava no mercado, eu até comentei isso com o Felipe. A gente chegava no mercado e aí o Felipe, poxa, é mesmo, né, Dani? Porque a gente sempre pegava alguma outra coisa, entendeu? Que não tinha a ver sim, com a sua ideia original. E essa outra coisa você acabava se confundindo e às vezes errando porque você pegava uma coisa extra que não encaixava no seu negócio e você acabava usando e desconfigurava o principal, né? Nesse não, sim. nesse eu decorei os meus ingredientes, eu tinha 27 ingredientes. Nossa, era Muita E aí, coisa, né? muita coisa. no prato principal eu tinha 27 ingredientes, na entrada eu tinha 17 e na sobremesa eu tinha 19. Então, assim, eu fiquei decorando, assim, sabe? Literalmente tudo que eu precisava pra não esquecer nada, né? E porque Sim, tem isso também, né? Você tá nervoso, vai pro mercado. Aí no encontro, né? Às vezes o negócio tá na tua cara, você tá nervoso, não viu, né? E sim, eu, a gente fala, gente, onde é que tá e tal coisa? Ah, não, tá aqui. Gente, mas ela já mudou de lugar. Aí não era, tava sempre no mesmo lugar, mas aqui a gente tava nervosa e aí nervosismo te cega, né? É o MasterChef sendo uma eterna caixa misteriosa, né? Cara, não Porque, fala né? não. Eu até fiz uma aposta com o Felipe Bruzi uma vez, né? A gente tava entrando no programa, aí ele falava, eu acho que hoje vai ser chefe caixa misteriosa. Aí eu falei, gente, mas caixa misteriosa? Teve uma caixa, não tem poucos dias. Eu falei, vamos apostar cinquentinha. Aí apostamos 50, quando a gente entrou, aí eu falei, pô, perdi a aposta, ele tá me devendo 50. É, porque é uma caixinha de surpresa, como você falou, né? A Ah, pessoa se prepara para o MasterChef, mas no final das contas acaba não se preparando tanto, porque ninguém sabe nem o tipo de prova, o tipo de ingrediente obrigatório que é. vai ter, né? Masterchef você não cozinha o que você quer, né? Você cozinha o que tem que cozinhar, né? É. E torce para a receita que pensou na cabeça ter os ingredientes lá dentro, né? Ou ter a quantia É. necessária, ter tudo. É realmente, para mim, não encararia o MasterChef nunca. Primeiro porque eu tacaria fogo na cozinha, porque eu sou um terror. Mas no resto de assim, a pressão e a habilidade é para quem tem coragem mesmo de Ainda encarar bem que tem o bombeiro, ainda bem MasterChef. que tem bombeiro lá no Masterchef. De prontidão. É, o Juan da temporada passada que o diga, né? Que ele queria tacar fogo na cozinha com o maçarico na Poxa, temporada passada. eu vi. O Juan é um querido, né? Ele é lá da minha cidade natal, Petrópolis também. E, e literalmente é isso, porque você fica tão nervoso. Eu fiquei, né? Assim, é que eu me concentro muito, sabe? Então eu não transparecia o meu nervosismo, né? Controlava bem. Mas eu sei que a galera fica muito nervosa. A gente fica muito. E dá pra ver que fica nervoso, né? Então. Aí teve a final. Você foi Uhum. decretada a grande vencedora da temporada do Ai, MasterChef, né? que Levantou maravilha. aquele troféu com aquele vestido belíssimo que tava lá. Falei. Foi vestida para ser coroada mesmo, né? Naquela que vai levantar o É, troféu. E aí, Daniela, agora esse pós-MasterChef? Porque eu vi que já tem workshop, né? Pra vir sim, vindo aí. E aí, quais são os sim. planos do futuro da doutora Daniela? Pois é. Doutora Deolane, que eu fala lá no X. Tá muito doido. Aí o pessoal assim, do direito fala: você não vai falar nada, gente, deixa o povo ser feliz. Quer me chamar de Deolane, me chama. Quer me chamar de Odete Roitman, me chama. Provoke Society, me chama também. Deixa o povo brincar, ser feliz, gente. Como dizia minha avó, né? Falem mal, mas falem de mim. E, e quando eles me deram o troféu, né? Que finalmente eu saí do MasterChef, eu agora tô me dedicando a primeiro entender um pouco esse movimento das redes. A gente vai lançar o workshop no sábado,
vou fazer um menu completo com o pessoal que adquiriu os ingressos e tal. E a gente vai lançar um curso de gastronomia, de culinária para iniciantes, para pessoa que não sabe cozinhar nada, desde a escolha de utensílios até fazer um menu completo e bolos e tal, em dezembro. Mas eu já estou matriculada na Le Cordon Bleu de São Paulo. Vou começar as aulas em outubro agora, já começa uma nova turma. E além do curso que o MasterChef me deu, né, por ter ganho, eu vou fazer um curso completo de cozinha brasileira, que eu escolhi fazer por mim mesma, né? E aí não é o MasterChef, mas eu, lá na escola também, na Le Cordon Bleu. Então, esses próximos 10 meses aí, eu vou estudar muito, me concentrar muito, porque o Dona Dandy é um projeto realmente que eu tenho há muitos anos. Abrir um restaurante realmente é o projeto. E eu tô estudando esse projeto de uma maneira técnica para colocar ele no papel. E é isso. E assim, o escritório continua, né? Eu continuo minha atividade jurídica. Graças a Deus a gente trabalha remotamente, então tem uma equipe muito legal que trabalha comigo há bastante tempo. Com clientes muito antigos, que eu tenho cliente de 15, de 20 anos, então a gente tem um trabalho já estruturado. Claro que eu não vou poder estar fisicamente assim com pessoas agora, mas eventualmente sexta-feira e segunda-feira eu estarei no Rio, né? Assim, não toda semana, mas sim. A ideia é ir e ficar nessa ponte aérea mesmo. Graças a Deus o Rio é perto de São Paulo. E é isso, assim, Sim. muito feliz, porque nem nos meus maiores sonhos, assim, eu imaginei que tudo isso que eu tô vivendo ia acontecer realmente, né? Um grande presente de Deus, assim, pra mim, me permitir viver essa experiência e me permitir colher os frutos dela, que pra mim, assim, são frutos muito doces, né? Muito abençoados. E como falei, uma das vencedoras mais aclamadas do MasterChef tá aí a Daniela. E toda semana aqui, a gente fazendo MasterChef, né, os destaques do episódio. Esses 12 episódios, você levou 3, aqui também foi uma das que mais levou aqui do podcast, a gente sempre escolheu, né? Eu 3 levei pins, ó, de levar três pins de episódio. pins nossos também aqui, né? Agora é sua É. vez de ter esse momento de poder dizer, tirando você que foi a maior destaque da temporada, porque venceu, além de tudo, né? Quais outras 3 pessoas você acha que também foram um destaque da temporada assim, pra você que lhe marcaram? O critério é seu. Olha, então, inegavelmente, né, a minha grande amiga Glória, que a gente, graças a Deus, né, MasterChef me deu 3 grandes amigos. Inclusive, eu estou falando com vocês da casa do Salomar, tá? Eu estou aqui na casa dele. Ele chegou de viagem hoje, eu já estava aqui há uma semana com a filha dele, que ficou aqui. Eu estou na casa do meu irmão Salomar, né? E da Cláudia, a esposa dele, maravilhosos. Mas amanhã eu vou pro meu apartamento, que ele falou que amanhã ele me libera. E a Glorinha, sem dúvida nenhuma, foi um personagem de muito destaque, né? E assim, a Glória é uma mulher, eu sempre falei isso pra ela, Glória, você é uma mulher muito inteligente, uma cozinheira de mão cheia e uma pessoa muito, muito legal, sabe? Uma mulher muito interessante, né? Eu converso muito com a Glorinha, já fiquei na casa dela também, até ela falou: "Você vai ficar na casa do Salomar? Por que que você não vai ficar aqui em casa?" Calma, gente, daqui a pouco eu divido um pouco. Porque realmente isso foi um ganho muito grande pra mim, né? Conhecer essas pessoas que, se não fosse o MasterChef, possivelmente eu não conheceria, porque eu estava no Rio e elas estão em São Paulo. Então, pra mim, o Salomar foi também um grande destaque da temporada, embora ele tenha ficado só olha, pra você ver como é a coisa, né? A pessoa, quando ela tem um brilho, uma estrela, assim, ele ficou um episódio e voltou na repescagem no 7º. E assim, como ele também é querido pelas pessoas e falado, né? Então, assim, a Glória teve esse grande destaque. Eu vou colocar o Salomar porque eu acho que ele teve também, apesar de pouquíssima visibilidade, ele teve mais e ele tem mais visibilidade do que outros participantes que ficaram até muito mais episódios. Aham. E sem dúvida nenhuma, a Leonela, é inegável, né, o talento dela e a questão dela comentar, né, tem um raciocínio muito rápido, né, para falar as coisas. Eu acho que nem ela mesma percebia que ela comentava de tanto de tantas pessoas, né? Mas realmente, assim, ela tem essa coisa da comunicação, né? E realmente foi um destaque, não tem como negar, né? Então, para mim, os destaques foram realmente a Leonela, a Glorinha e o Salomar, por causa dessa
personalidade dele, né? Assim, essa coisa bastante assim hollywoodiana, né? Ele é muito engraçado e tal. Essas são as 3 pessoas que eu acho que realmente tiveram um grande destaque na temporada. Vocês concordam? Concordamos. E tanto que vocês entre Palomar e vocês sua concordam trilogia de também, né? D&D. Concordam É. vocês porque, por exemplo, tanto a Leonela como a Glória citaram vocês. Vocês se citaram como destaque aqui Ah, foi. da temporada, né? A Glória citou vocês duas, a Leonela citou vocês duas, você citou as duas. Então, realmente são grandes destaques. Porque, como você falou, não importa o quanto a pessoa dura no reality show. Importa como Não. ela marca no reality show e marcando É, bem. Né? É é sobre isso que se verdade. marca. É, porque assim, as personalidades, assim, eu te digo com muita segurança isso que eu vou te dizer. A Leonela, ela não fez um tipo, ela foi ela. A Glória não fez um tipo, ela foi ela. Eu não fiz um tipo, eu fui eu mesma. O Salomar não fez um tipo, ele é assim, quem convive com ele sabe que ele é assim. Então, as pessoas que não fizeram, né, não mostrar. O Felipe Bruce também não, eu adoro o Felipe, é um querido, sabe? É um cara que eu respeito, eu adorei fazer a final com ele, um cavalheiro. Assim, as pessoas que não fizeram questão de mostrar uma coisa que não são, foram as que tiveram mais destaque, porque o público, como você falou lá no começo, Rick, o público é inteligente demais, entende? Ele percebe as coisas, né? Ele percebe nas entrelinhas de um diálogo o que que o participante realmente é, o que que ele quer. E a gente não pode ignorar isso, né? Então, eu com toda certeza digo que Leonela, Glória e Salomar, para mim, foram os grandes destaques da temporada. Mas tá aí a opinião da vencedora, viu, gente? A opinião que importa muito mais ainda, viu, gente? Porque ela venceu, tá com um troféuzinho do MasterChef em casa. Ai, Tá aí gente. agora no Hall da Fama, sempre, agora, preparada para o ano que vem, escutar muito, se a Daniela tivesse aqui, ela faria isso. A Daniela É, nessa prova fez isso e fez aquilo. Agora vai virar parâmetro, né? Porque agora tá no Hall da Fama do você vê, MasterChef né? Brasil. Você vê, isso é uma coisa maravilhosa, né? Onde que na minha vida, há um ano atrás, eu poderia imaginar hoje estar aqui conversando com vocês, né? Falando dessa minha trajetória, da jornada, desse troféu que no primeiro dia eu não consegui dormir, eu fiquei olhando pra ele até de manhã. E no dia seguinte eu me sentia funcionária da Band, porque eu fui 7h30 pra Band, gravar não sei quantas coisas lá, e saí quase meia-noite e meia, porque o último compromisso foi o Otaviano Costa, né? E eu fiquei Sim. olhando para aquele troféu e falei, gente, tudo valeu a pena. Todos os sacrifícios, tudo, porque é uma sensação assim de você completar o ciclo, sabe? E completar o ciclo com louvor, né? Com realmente sucesso, não tem preço, assim. Realmente eu me sinto uma pessoa muito abençoada e muito grata, né? A Deus, aos meus seguidores, ao programa. É uma experiência assim que só quem já venceu o MasterChef, né? Quem viveu ali sabe. E é uma vitória muito boa, né? Além de vencer o programa, ganhar o programa e ganhou o público, né? Aí é uma vitória É, muito ainda a se sair e ter reconhecimento é muito bom também. Ó, sim. infelizmente estamos chegando ao fim daqui da entrevista. A gente alugou a Daniela aqui por mais de uma hora, já aqui para falar Eu falo da pouco, né? jornada. Mas a gente adora quem fala muito também assim, porque é bom a gente conhecer mais de vocês aqui, né? Porque a gente Sim, conheceu Sim. lá, a gente conhece vocês só pela televisãozinha, né? Vocês só falam sobre a prova. Aqui vocês podem falar mais à vontade. E muito obrigado, viu, Daniela, pela participação. A gente gostou muito aqui de você no imagina. podcast. Foi um grande prazer para mim falar com vocês. E assim, eu só agradeço, né? Eu acho que eu não devo fazer mais nada do que realmente agradecer, agradecer e agradecer, porque além de vocês que são maravilhosos, né? O meu público é muito querido e deve também a vocês, né? Porque vocês falaram de mim pra caramba nessa temporada, tá doido. Mas foi bom falar, Mas engajou olha, bastante. em nossa defesa, nunca falamos mal, hein? É verdade, é verdade. Sempre soubemos que você ia ser um grande nome pra final, não que você ia vencer, a gente não sabia, né? A gente, né? Mas a gente sempre soube que, devido ao seu destaque e tudo que estava acontecendo, assim, você era um nome potente aí pra chegar na final. Então, a Três gente pins em sabia, 6 hein, episódios, né, galera? gente? Já sabia do potencial que tava vindo aí, né? Porque É metade do verdade. episódio ela já tá com 3 pins no peito já, gente. Não é pra qualquer Pois um, é. não.
Pois é. E o PIN pesou, né? O pessoal falou, vamos limar essa mulher aí. E como falou, queriam que a Daniela saísse, saiu, mas saiu com troféu, com prêmios, com tudo aí, com aclamação. Pois é. E eu tava tão cansada no dia da final que eu queria sair pela porta com troféu. Mas eu falei com tanta gente, que eu acabei de esquecendo. Falei, puxa vida, eu queria sair andando pela porta com troféu, mas não consegui fazer essa imagem. E a gente também quer agradecer a Endemol por liberar a Daniela, né? Porque assim, liberar finalista e participante é complicadinho, né? Mas vencedor. Ainda bem que liberaram a gente também, assim como liberaram o Zé ano passado. Então espero que continue assim, Endemol amando a gente também, viu, dona Endemol? Obrigada, Com certeza. Endemol. É. A Endemol, eu tive conversando com o Zé Roberto esses dias, né? O Zé Roberto é um querido. A gente tentava se falar durante o programa, né? Durante o programa não, depois que o programa acabou, enquanto estava ainda ao ar, mas a gente nunca não calhava de quando eu vinha a São Paulo, eu conseguia encontrar. E quando eu fui a Le Cordon Bleu, ele estava lá agora, né? E aí a gente se conheceu, conversamos muito, um querido, assim, um cara fantástico, Zé Roberto. Conversa de vencedores, né, gente? Conversa de quem tá no topo das suas temporadas. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Mais uma vez, obrigado, Daniela. Obrigado, Endemol. Quem quiser seguir a Daniela das redes sociais, ela vai levantar tudo na descrição, gente. Vão lá, ó. Tem workshop, tem a criação dos conteúdos dela. Vão engajar, como eu sempre falo. Engajamento bom não é tacar hate em quem você não gosta, é tacar amor em quem você gosta, porque é engajamento verdade. bom. É isso aí. Engajamento bom. É isso aí. E a gente se vê nos próximos episódios do podcast. Então, até lá e tchau. Tchau. Tchau, gente.